Oi, gente, esse é o ArchiCast número 152, meu nome é Adilson e a gente está aqui com uma turma especial que é a expressão de uma nova era em nossa área e nas demais que se articulam na execução de projetos transformadores. Eles fazem parte de uma geração de profissionais que, sem dúvida, irá mudar o eixo de interesse pelo nosso ofício e serão exemplos para muitos jovens brasileiros que sonham em cursar uma faculdade de arquitetura e urbanismo ou mesmo outras disciplinas, que podem contribuir para uma nova prática nos seus lugares de origem e afeto. O trabalho deles ganhou uma baita visibilidade quando o apresentador Luciano Huck conectou a história da ONG com a avó Tutu e possibilitou que todo o Brasil pudesse entender um pouquinho mais do que profissionais de arquitetura podem e devem fazer. A gente está aqui com a Esther Carro, da ONG Fazendinhano, criada no Jardim Colombo, em Paraisópolis, em São Paulo, e participam também o diretor financeiro da ONG, que é o Eric Luan, e a Camila Bianca, responsáveis pelo marketing do projeto. Deixa eu primeiro agradecer a Esther aqui. Obrigado, Esther, pela presença para conversar com a gente. Imagina. E boa noite. Eu que agradeço. Obrigado, Eric, pela sua presença aqui. Boa noite, seja bem-vindo aqui para conversar com a gente. Obrigado pelo convite, é uma honra. Que isso, imagina. Camila Bianca, obrigado pela sua presença aqui também para conversar com a gente. E eu que agradeço pelo convite, pessoal. Tá aqui para conversar com os três, o Rafa. E Rafa, tudo bom? Tudo bem, pessoal. Obrigado pela presença, Esther, Eric e Camila. Parabéns já de antemão aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Queremos aprender muito e escutar bastante a experiência de vocês. Isso aí. Então a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas massas. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza? Bom, Rafa, como é que essa galera faz para entrar em contato com a gente? Mandando um e-mail para contato@arquicast.com, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal do YouTube, né, Adilson? Isso aí. Se você quiser assistir a gente também lá pelo YouTube, é só acessar youtube.com/arquicast. Isso aí, lá a gente tem playlists dos episódios, playlists que foram gravados ao vivo, tem as histórias do ArchiCast, foram pequenas historinhas que a gente fez de episódios antigos, tem bastante coisa lá para vocês conferirem. E tem também o grupo do Telegram, né, Rafa? Isso, basta acessar t.me/arquicast e acessar o nosso grupo lá, a gente posta spoilers e bate um pouquinho de papo com vocês lá. Exatamente. E hoje a gente tem mais um recado da nossa parceira, que é a Roca Cerâmica. A Roca Cerâmica sempre buscou inovar e superar as expectativas dos seus clientes. A empresa sempre investiu na produção de revestimentos cerâmicos e entrou pra valer no mercado brasileiro, se tornando uma referência por aqui também. Tanto é que a Roca, desde 2018, é a primeira empresa a fabricar os superformatos no país. E você sabe o que são os superformatos? São revestimentos de grandes dimensões, bem maiores que os tradicionais. E suas vantagens vão além do super tamanho. Eles foram pensados em padrões estratégicos, unindo o melhor do design e da tecnologia. Uma vantagem para quem compra, para quem executa e para o meio ambiente, já que reduz muito os cortes na obra e agiliza o assentamento. Além disso, eles têm a maior variedade de estampas no mercado. Os superformatos são mais resistentes que as pedras naturais, apesar de terem só 7 mm de espessura. Isso facilita muito o corte e deixa o revestimento mais leve, agilizando também seu transporte e assentamento. Fora que essa espessura mínima, junto com a sua alta resistência, permite que os superformatos possam ser usados em pisos, paredes, bancadas, além de poderem ser aplicados direto sobre os móveis. E para deixar tudo mais tranquilo, os superformatos possuem tecnologia BioSafe, que é um aditivo à base de nanopartículas de prata incorporado no produto que elimina 99% dos vírus e bactérias, incluindo o vírus da família SARS-CoV-2. Para conhecer mais, visite o site e baixe o catálogo em rocaceramica.com.br/superformatos. Lâminas Superformatos Roca Cerâmica. Luxo e inteligência em grande escala. E se vocês não quiserem ouvir os comentários do episódio passado, número 151, é só pular para 6 minutos e 54 segundos. Bem, como a gente falou que gosta de receber e-mails, né? Chegou um e-mail aqui da Mariana Lacerda, bem legal, né, Adilson? Isso aí. A Mariana Lacerda escreve o seguinte: Olá, pessoal, tudo bem? Estou escutando o episódio 151 sobre as 21 carreiras além da arquitetura e no minuto 38 vocês comentam sobre o prazo que foi dado anos atrás para a elaboração do plano diretor para cidades com determinado número de habitantes. Achei muito interessante a fala do Rafa, pois semana passada fiz prova da faculdade e a questão era exatamente essa. Eu boto um kkk aqui. Lembro que uma parte da pergunta era para você comentar sobre as consequências desses planos diretores terem sido feitos às pressas. Resumidamente, lembro que falei tudo que é feito nos 45 do segundo tempo. Quase nunca dá certo.
O problema pode ter sido resolvido naquela época, já que o preço de não ter o plano diretor era uma multa diária, mas depois de 2, 5, 10 anos, o valor vai ser muito mais caro. É triste pensar que grande parte das cidades e seus governantes não levam a sério a importância de um plano diretor condizente com a realidade e necessidade da cidade. As cidades brasileiras não precisavam ser tão feias assim. Existe um grande potencial artístico, cultural, natural e até topográfico que poderia ser explorado de forma a beneficiar as cidades e principalmente nós habitantes. Costumo dizer que entrei na faculdade de arquitetura 5 anos atrás com um olhar para a cidade e agora estou formando como um olhar totalmente diferente. Crítico e sonhador. Quem dera se todas as pessoas tivessem o mesmo olhar para a cidade como nós arquitetos e urbanistas temos. Acredito que uma forma disso acontecer seria a implementação da educação urbanística nas escolas, mostrando desde cedo para as crianças e adolescentes a importância da comunidade nas decisões públicas e como as cidades deveriam ser feitas para pessoas. Grande abraço, pessoal. Até logo. Bacana, né, Rafa? E só deixando a informação mais clara, acho que no episódio a gente não falou, mas eram para cidades acima de 20 mil habitantes a partir de um determinado prazo da vigência do Estatuto da Cidade. Então essa foi a obrigatoriedade na época, né? Acho que isso talvez a gente não tenha deixado lá o número de habitantes. Então cidades acima de 20 mil habitantes. E bem interessante, falando de educação urbanística nas escolas, né? Fiquem atentos aí que logo a gente vai fazer também um episódio sobre isso, né, Dilson? Exatamente, um episódio que tem o Rafa, a assinatura do Rafa. Mas sem spoiler por enquanto, né? Vamos então, Rafa, deixar o pessoal ouvir a entrevista que a gente fez com o pessoal do Fazendiano, né? Vamos lá, entrevista super legal, super bacana e super necessária. Então, galera, a gente fica por aqui, deixando vocês com mais um cast e bom episódio. Valeu! Bom, para começar o nosso papo aqui, acho que vocês podiam começar a contar a história de vocês, né? Primeiro, onde surgiu o interesse pela arquitetura e urbanismo de vocês três, apesar aí do Eric e da Camila não serem arquitetos, né, Eric e Camila? Não, eu sou da saúde pública, mas enfim, a gente também discute muito a questão de meio urbano e como interfere na produção de saúde, né? Então acho que acaba casando aí quando a gente se conhece mais pra frente. Esther, conta um pouquinho então da sua trajetória, o seu interesse pela arquitetura. Eu nasci na comunidade do Jardim Colombo, nasci criada no Jardim Colombo, hoje atualmente eu moro em Paraisópolis. Desde criança eu sempre tive muitos incômodos, muitas inquietações, primeiro pela questão como eu morava, na casa precária em que eu vivia, com a série de problemas que existiam naquele período. E aquilo de alguma maneira me afetava muito, afetava a minha família, afetava meus vizinhos, afetava a vida de muitas pessoas. E eu sempre fiquei com esses incômodos, com essas, mas por que assim? Por que morar assim? Por que viver assim? Por que para eu acessar a escola eu preciso caminhar cerca de 30 minutos? Por que aqui não tem um parque, não tem uma praça? Então sempre surgiram muitos porquês. Em algum momento, assim, ainda criança, eu costumava dizer, a profissão que eu for exercer, ela vai ter que devolver para o Jardim Colombo, porque eu não quero que crianças, mulheres, enfim, jovens passem pelas mesmas coisas que eu estou passando. E a princípio eu achava que seria professora, porque é uma profissão e eu admiro muito, eu valorizo muito a profissão de um professor, mas certo dia, uma amiga minha, também do Jardim Colombo, no trajeto de volta para casa da escola, e ali conversando com ela sobre profissões, sobre o que eu queria exercer, ela falou assim, Esther, mas por que você não faz arquitetura? E aquilo foi um choque para mim, porque assim, poxa, mas arquitetura? Por que tem a ver arquitetura comigo? Negra, filha de empregada doméstica, de neta de empregada doméstica, filha de pedreiro, neto de pedreiro. Então, assim, que relação tem a arquitetura com a minha vida? Porque, assim, eu não faço a mínima ideia. Mas foi muito importante, porque era uma amiga muito próxima que estava me enxergando com uma profissão que, para quem é da favela, para quem é da periferia, principalmente naquele período, jamais iria sonhar com isso. E aí eu comecei a pesquisar mais. Meu pai, ele me levava muito para participar das reuniões de conselho gestor, então eu via muitos arquitetos urbanistas da prefeitura, a Beth França, grande nome dentro do urbanismo, então assim, ela me viu desde criancinha, eu acompanhava Maria Tereza Diniz, enfim, e além das revistas que a minha avó, ela trazia do serviço dela.
Então, folheava essas revistas e aquilo foi despertando muito interesse muito grande por mim pela arquitetura, e eu comecei a enxergar a arquitetura como: olha, se eu fizer arquitetura, eu vou conseguir ajudar a minha comunidade, eu vou conseguir melhorar a minha casa, eu vou conseguir melhorar a casa das outras pessoas, eu vou conseguir melhorar, impactar no território. Foi nesse momento que surgiu esse interesse, e desde então, do primeiro momento que eu falei: não, eu quero ser arquiteta, eu fui levando isso na faculdade, fui falando para os meus professores: olha, eu estou aqui para aprender, para levar o conhecimento para minha comunidade. Falava isso muito antes mesmo de entrar na faculdade, eu já falava para os meus colegas de turma. Então, assim, esse desejo foi crescendo, e eu fui percebendo, e eu fui sonhando com a arquitetura até que tudo se tornou real. Eu consegui começar tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, tudo aquilo que eu fui aprendendo com o meu pai, com as pessoas que estavam atuando na comunidade, de alguma forma devolver, de alguma forma, de fato, impactar, ajudar, apoiar. É muito interessante seu relato, Esther, assim, porque se percebe um movimento contrário, né? Muitos estudantes de arquitetura que vêm de outras localidades, que não da periferia, e que na universidade encontram essa possibilidade de atuação, e você já foi com essa visão de mundo, né? Você encontrou muita restrição, muita barreira, assim, com professores ou colegas de turma? Eu vi que na sua entrevista com o Raul você citou alguma coisa nesse sentido. Você encontrou mais obstáculos ou mais incentivos? Por parte de alguns professores, obstáculos não, porque eu tive alguns poucos, não todos, mas que de alguma forma também me incentivavam, que de alguma forma me ajudavam. Então, alguns deles me incentivaram a fazer iniciação científica, depois a fazer mestrado, me mostravam alguns caminhos. Mas o que eu sentia muita falta, além de, assim, eu era a única pessoa da favela na minha turma, e na grade curricular eu sentia muita falta, assim, da atuação nas periferias, de referências de pessoas negras, de arquitetos negros, de referências de coletivos. Eu sentia muito essa falta. Eu via durante a faculdade referências de grandes projetos, dos sempre os mesmos arquitetos, nada contra isso, mas por que não falar também das pequenas intervenções? Por que não falar também dos movimentos, das organizações, dos institutos que existem também, que, querendo ou não, contribuem muito para o avanço territorial, que discute muito sobre o planejamento? Eu sentia muita falta disso. Não era um espaço, não era um lugar em que eu podia debater sobre. Eu não conseguia aprender de forma específica sobre esses assuntos, sobre arquitetura na favela. Era apenas planejamento, projetos urbanos grandes e o demais. Então, eu sentia aquela curiosidade de saber, de conhecer. Sim, e assim, uma curiosidade, fiz arquitetura no começo dos anos 2000 aí, o que a gente tinha de referência era basicamente o projeto Favela Bairro, que assim, era um projeto fantástico, mas ele tinha uma pegada muito mais de tentativa de transformação e adaptação para uma cidade que talvez a favela não era, e as referências, elas são muito estetizantes, né, e de fato esses coletivos, e a gente tem pouco contato. Tô lembrando, a gente gravou um cast aqui com o pessoal do Arquitetos da Favela do Rio, você conhece eles? É a Cláudia Pires e tal, tá com eles sempre, e o relato é exatamente o mesmo, esse descompasso entre aquilo que é visto, né, nas cadeiras de urbanismo e tal, e que de fato uma prática efetiva como a que vocês trabalham demonstra em outros grupos, né, até mesmo pesquisa e laboratórios, né, de análise de projetos e tal, que não necessariamente os projetos, né, estetizantes mesmo, acho que a palavra seria essa, né. Agora, eu queria saber também do Eric e da Camila, né, como é que foi esse contato, não só com a Estera, mas assim, como é que surgiu esse interesse de trabalhar com fazendinhando? Eu não nasci em São Paulo, eu venho lá do sertão da Paraíba, uma cidadezinha bem de interior. Quando eu venho para São Paulo, eu venho com os meus pais e tudo mais, por vários problemas. Eu acabo morando só com a minha mãe e eu caio direto na periferia, né, que é no Jardim Colombo. Então, quando eu chego aqui, eu começo a perceber que por mais que eu tenha vindo de uma cidadezinha pequena de interior, até a cidade grande, né, que é sempre prometida que São Paulo vai ter ouro, ela é totalmente diferente. Então a gente vem para uma região, querendo ou não, nobre, né, que é o Morumbi, estádio, avenida perto, metrô, trem, ônibus para todos os lugares, mas ainda assim tem esses pontos que são as periferias. E andando pela rua você percebe que vai dar água pro vinho de uma rua para outra, dependendo da condição social daquelas moradias, né? Então é isso, assim, esse é o panorama que a gente vive, né? Essa eterna transição de ambientes. E isso vai marcando, assim, a mente de uma criança, principalmente de periferia, que também tem esse sonho de conhecer outros lugares. Eu participei sempre de projetos sociais, só que nenhum deles aqui dentro do Colombo, exatamente por isso que a Esther falou, né? Por não ter esse acesso, por não ser algo comum, ou que pelo menos não foi parte do meu período, né, que eu moro aqui.
Eu sempre participei de projetos sociais e sempre entendi qual que era o impacto disso na vida de uma pessoa, porque hoje eu posso dizer, né, sou ex-atleta de rugby, e quando eu pude ter essa oportunidade de participar de um projeto social que mostrava o esporte, ele me levou para outros lugares, outras cidades, eu fui conhecer o interior, enfim, e isso abriu muito a minha visão, né. Eu sou fruto, né, de vários projetos sociais, mas esse em específico, e sempre tive na minha mente que eu precisava retribuir para a periferia isso, porque eu sou fruto disso, então eu acho que é um sentimento em comum que acaba partindo aqui do pessoal da Fazendinha, é devolver onde a gente vive, tantas oportunidades que a gente não teve, quantas oportunidades boas que a gente teve e agora pode propiciar de alguma forma. Eu caio na saúde pública, né, a graduação, hoje eu sou estudante de saúde pública, estou no último semestre, eu faço ali na USP, que também foi um lugar que durante toda a minha vida falaram que pobre não pode acessar, estamos aí para provar o contrário, mas é isso, assim, a gente vive uma vida de desilusão, né, o pessoal falando que a gente não pode, não deve, aqui não é seu espaço, aqui você não pode, e acho que a forma que a gente tem de mostrar o contrário é reagindo e falando, você falou que não podia, hoje eu tô aqui. A mesma coisa da Fazendinha, vocês falaram que a gente não podia ter lazer, desculpa, mas tá rolando um parque no meio da periferia em construção com os moradores, sabe, o que é mais legal, que dá mais validade, né, pro projeto estar desenvolvido. E aí eu caio no Fazendeando ali em julho de 2018, na preparação do nosso primeiro festival de arte e cultura, que tinha sido o ano que eu tinha acabado de ingressar na universidade, a gente super naquele discurso de territorialismo, territorialização, os processos, né, urbanos, os problemas urbanos como impactam na saúde, problemas ambientais também, né, que é um dos eixos da graduação, que é a saúde ambiental, e aí calha tudo de uma vez, e aí o que não seria isso senão um sinal, né? E aí é isso, assim, eu entro nesse processo muito louco de vários nãos durante a vida, e agora é hora de retribuir, sabe? E só uma curiosidade, Eric, você com quantos anos que foi pra São Paulo? Eu vim pra São Paulo mais ou menos 7, 8 anos. Era bem novo. Bem na infância, né? Camila, sua vez agora. Chegou minha vez. Eu não fui criada aqui no Jardim Colombo. Eu cresci num bairro próximo, vizinho, que é a região da Vila Sônia, que é um bairro da Zona Oeste. Acredito que ele não se encaixa mais como uma periferia, até por conta de especulação imobiliária e a linha amarela do metrô chegando também no bairro. Então ele teve muitas mudanças. Eu cheguei no Jardim Colombo final de 2014, né, que foi onde se tornou minha morada, e já veio essa vontade de querer fazer alguma coisa por aqui, né? Eu peguei essa paixão pelo Colombo, e é mais fácil falar que eu sou daqui mesmo do que falar que eu sou da Vila Sônia, por exemplo. Eu sou da área das artes, da cultura, do cinema, então eu sempre tive esse contato, né, com esse meio desde o meu ensino médio. Quando eu morava na Vila Sônia, meu contato era muito mais com a minha família, né? Eu não tinha essa conexão com o bairro como eu tenho com o Jardim Colombo hoje. No ensino médio, a partir de oficinas e de cursos voltados para arte, para cultura, comecei a ter esse contato e peguei essa paixão pela comunicação, que é com que eu trabalho hoje. E o meu processo, assim, a minha entrada no Fazendeando também foi no primeiro festival de arte, mas isso durante o festival eu não cheguei na preparação. Eu estava vislumbrada, cheguei a ver cartazes espalhadas pela rua que eu morava, aqui no Colombo, sobre o festival, e aquilo me encantou. Foi quando eu conheci o Fazendeando, tive esse contato e o convite, né, para fazer parte disso. Então, para mim foi incrível, para poder contribuir, né, essa retribuição mesmo, assim, de trazer o que eu já vinha estudando, né, dessa questão de arte e de cultura. Eu já tava estudando cinema também, e de trazer todo esse universo da comunicação para a periferia. Muito legal, assim. Então, se você trouxe também um pouquinho desse olhar estrangeiro, né, tem um pouco disso também. Achei bem interessante essa sua questão da relação com a sua família e ali a relação com o bairro. E no relato de vocês é muito pulsante essa questão da cidadania, né? Que às vezes a gente vê uma pulsação fraca quando a gente fala da cidade formal, né? E lá dentro isso é muito forte. A respeito do projeto mesmo, do Parque Fazendinha. Então, desde 2017, né, vocês constroem esse projeto já em parceria com o Arque Futuro. E aí, como é que foi esse processo, assim, da concepção, da ideia, das parcerias, da implementação? E mais à frente agora também os desafios da manutenção, né, e constante atualização. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. A gente sempre gosta de citar, né, o Parque do Citier, que é uma grande referência que a gente tem. O Mauro Quintanilha lá no Rio de Janeiro, né, favela do Vidigal, se eu não me engano.
ele constrói um parque a partir de um lixão que ficava na porta da casa dele. E aí, através do Arquifuturo, que veio em 2017, aí a Esther, o Ivanildo, que, né, o presidente da União de Moradores, eles têm esse primeiro contato dessa experiência que teve no Rio de Janeiro. E aí olharam assim pro terreno, né, que tem cerca de 1.000 metros quadrados, e falaram, não sei, acho que foi uma paixão à primeira vista, acho que a Esther pode até falar melhor desse sentimento que foi inicial. Mas ele nasce nessa perspectiva de algo que já existiu, né, que é uma grande referência pra gente. Aí, através do Arquifuturo, eles trouxeram alguns voluntários, apresentaram, né, pro Colombo, pessoas muito incríveis também que nos ajudaram muito. Até hoje, muitos continuam com a gente. E aí o projeto ele vai se desenvolvendo. Ficou um tempo parado, porque não é tão fácil assim, né, começar um projeto social do zero, mas com o intuito de fazer esse primeiro festival de arte e cultura, ele tem um envolvimento muito maior da população, né? Então, houve uma primeira conversa, a população validou que seria legal ter um parque, porque é isso, a gente trabalha muito com a participação popular. Voz do povo é a voz de Deus, né? Vamos seguir. No período do festival, tem esse primeiro boom, né? Então, vai chegando mais gente, tem o envolvimento do pessoal, dos moradores. A gente conhece algumas pessoas que viram parceiras, né? Até hoje. E é isso aí. O primeiro festival acaba dando essa consolidada. A gente tem esse envolvimento da população com várias atividades de arte, cultura, lazer, captação de ideias para a formação do que veio a ser a planta, né? Eu chamo de planta, croquis? Desculpa, gente, meus termos arquitetônicos são muito limitados. O Eric tocou em um assunto muito importante, que eu gosto também de reforçar bastante sobre isso. No começo do projeto, tivemos, né, essa participação e envolvimento, então, tanto nosso, assim, como moradores, tanto do Arquifuturo, dos voluntários, mas quando nós começamos os primeiros mutirões, nós não tivemos uma participação efetiva do restante da comunidade. E isso pra gente foi um choque muito grande, porque em 2017, no finalzinho de 2017, nós fizemos uma apresentação para a comunidade, mostrando o case do Mauro Quintanilha, mostrando que era possível mudar, que nós não poderíamos deixar mais o espaço do jeito que estava, porque estava prejudicando muito as famílias ali do entorno. E detalhe, quem estava jogando a quantidade de lixo, de entulho, não eram os moradores lindeiros à fazendinha, eram moradores que estavam vindo um pouquinho mais distante. Então, assim, querendo ou não, acabava prejudicando muito a saúde, a convivência dos moradores, né? Era um lugar que estava fazendo muito medo, que eram ratos, baratas, escorpiões, filhotes de cobra, que depois, quando a gente começou a mexer no terreno, acabaram encontrando. Mas aí veio aquele choque. Logo no primeiro mutirão, por que os moradores não estão participando? Cadê os moradores? O que nós vamos fazer? E aí, começamos esses primeiros mutirões com pouquíssimas pessoas. Eu lembro até que gosto de falar sobre isso, porque é importante. Você fala assim, a cidade ela precisa ser construída por todos. E no nosso primeiro mutirão, teve até o Rafael Birman, que é o diretor ali, fundador da Fundação Aaron Birman, do Parque Bulemax aqui de São Paulo, um senhor, e ele tava lá com a gente tirando o lixo. Então, assim, sabe, eram pessoas que a gente nunca imaginava, com uma realidade totalmente diferente da nossa, que estavam ali com a gente tirando o lixo. E aí nós começamos a perceber, depois nós fomos discutir a respeito, por que a comunidade não está participando? Porque cadê as pessoas? As pessoas falaram que iriam participar, mas porque eles achavam que seria mais um projeto que iria ficar no papel, que não iria acontecer, sabe? Eles queriam ver para, de fato, comprovar se alguma coisa iria. Aí entra o primeiro festival de arte e de cultura, que foi onde chega o Eric, chega a Camila, chega a Rubens, chega muitos jovens da comunidade, chega mais voluntários também de fora da comunidade, porque a gente começa a trabalhar com os talentos da comunidade, a gente começa a descobrir. Então, calma aí, vamos tentar entender o que as pessoas gostam de fazer, o que eles querem fazer. A gente não pode decidir o que eles querem. Não podemos escolher por eles. O que eles gostam de fazer? Eles gostam de dança, de música, de grafite, de artesanato. Então vamos fazer tudo isso, vamos colocar tudo isso no festival. E foi assim, nesse festival, tendo toda essa criação, escutando muitos moradores, com a participação deles, colocando eles como protagonista das ações, que aí eles começaram a participar, eles começaram a se engajar. E pra mim, eu falo com muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ter o Eric e a Camila, que foi fruto disso, foi fruto de uma
escuta, fruto de entender o que a comunidade quer. E eu acho que quando a gente fala em projetos, quando a gente fala em construção de cidade, a gente tem que ter esse respeito, a gente tem que ter a diversidade. Estamos falando aqui de áreas da arquitetura, de saúde pública, de comunicação, enfim, e tantas outras áreas que a gente tem dentro do nosso time e que é importante ter essa diversidade. E essa diversidade é a chave para alternativa, para soluções, para novas oportunidades, para novos desenhos, sabe? Para ampliar ainda mais os nossos horizontes. Tem um mito da ideia da participação popular nas ações, que é muito aquela participação consultiva, né? Vai lá, e isso já foi feito muito e gerou muita descrença também, né? Muita frustração, né? De projetos que vinham e não iam pra frente. E, de fato, quando o papel, vamos dizer assim, do urbanista aí também se torna um articulador desses saberes, desse processo de engajamento, de fato, é a grande mudança de chave, né? Na transformação. É bem interessante esse relato. E como que é manter isso? Manter essa vontade de constante renovação, até porque é um projeto que ainda está em andamento, né? Precisa de recursos para que ele continue sendo feito. Vocês têm uma agenda das atividades, assim, que faz com que essa chama não apague, vamos dizer assim? Só trazer uma história antes, dentro do que você tinha comentado, é uma história já lá do comecinho das primeiras atividades, talvez até do primeiro dia. Começou a obra, né, fazer a muralha de pneu, que faz a contenção do terreno, por ele ser íngreme. Numa dessas, estava passando um grupo de pessoas assim, eu falei, pessoal, ajuda a gente aqui e tal. Aí eles olharam e falaram assim, eu não, essa obra da prefeitura vai parar daqui a pouco. Então o pessoal já tinha até uma crença juntando, né, eu nunca vou esquecer dessa fala. É triste, né, essa descrença, né? A gente tem um período, né, pré-pandemia, então antes da pandemia, realizávamos atividades mensais no espaço da Fazendinha justamente para promover, né, essa ocupação do espaço, esse pertencimento do espaço, porque o espaço é nosso, né, é do Jardim Colombo, é da favela do Colombo. Então todo mês a gente realizava alguma atividade no espaço, seja atividade voltada à dança ou à pintura, sempre algo relacionado nesse meio artístico. E por conta da pandemia tivemos que dar uma pausa nas atividades, mas a ideia é, claro, retornar, mas sempre de olho também no terreno da Fazendinha, mantendo, né, a manutenção do terreno. Então, durante a pandemia conseguimos, por exemplo, colocar algumas atividades, por exemplo, da pintura dos pneus para manter o espaço mais colorido, mais chamativo e mais bonito pra gente ir voltando, retomando aos poucos. É uma gestão, só que feita por vocês, né? Vou dizer assim. Exatamente. Interessante acrescentar aqui na questão das atividades, que elas também são muito pensadas, voltadas para as atividades socioeducativas e socioambientais. Então, nós acabamos utilizando algumas coisas lúdicas, como algumas atividades artísticas ou recreativas, mas com foco na conscientização do morador. Então, tentar ensinar a criança, a mãe, o pai, a avó, o avô que estão ali, enfim, o jovem, de maneira lúdica. Eu lembro de uma vez que nós realizamos, isso foi no segundo festival, tem um córrego numa parte ali da Fazendinha, ele passa por baixo da rua. Nós fizemos uma oficina que se chama Aqui Passa um Rio. E nós pedimos para as crianças pintar toda essa rua com vários tons de azul. E antes disso, nós contamos um pouquinho a história de como que era antigamente esse rio, de como que era a comunidade antigamente. E muita gente não sabia, principalmente as crianças não sabiam. Então, todas as atividades que a gente procura fazer, a gente sempre tenta nortear para isso, para conscientizar, para, olha, evita de jogar lixo, não só na Fazendinha, mas dentro do Colombo ou fora do Colombo, sabe? Sempre trabalhando muito com isso. E quando entra na parte da manutenção, com a entrada da pandemia, nós tivemos realmente, como a Ká falou, nós tivemos que parar as atividades, parar com o projeto, mas nós temos o Paulo, que fica 2 vezes por semana, trabalha na Fazendinha, então mantendo ali o espaço. Nós tivemos também algumas ações durante a pandemia, por exemplo, tivemos uma parceria com a Casa Cor Sustentável e a Casa Cor do primeiro evento de sustentabilidade, e isso durante a pandemia, e foi muito legal. Teve atividades de composteira, teve atividades com materiais reciclados, teve atividades de mobiliário com materiais reciclados, e uma série de atividades. Querendo ou não, essas atividades vão ajudando a manter o espaço, as pessoas acabam estando no espaço e por estarem nesse espaço, acabam se sentindo, né, pertencentes e cuidando e querendo estar. A
gente sabe que na faculdade, como a Esther já comentou, a gente pensa, né, e a gente reflete sobre a cidade, sobre um aspecto até histórico, assim, se a gente for estudar história, né, sobre as intervenções das cidades e como os arquitetos lidam com a cidade, e se a gente for ver o nosso mundo real, é muito diferente, né, e que a Esther comentou isso, que essa realidade da faculdade, né, que é ensinada na faculdade, às vezes fica muito diferente, né, do mundo real. Assim, olhando para essa situação, quais ajustes vocês acham que a gente pode fazer para que a nossa prática consiga ou tente pelo menos dar conta dos problemas das cidades brasileiras? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, também a gente não vai conseguir, digamos assim, dar uma resposta definitiva, mas que ajustes vocês acham que se pode ter no ensino tanto da arquitetura e também, assim, na saúde pública, né, e nas artes também, assim, envolvendo vocês três em como diferentes pessoas aí que lidam com essa realidade que é tão complicada? Como eu disse, né, eu não faço muita ideia de como funciona um curso de arquitetura. Entretanto, a saúde pública ela está muito ligada ao meio urbano, né, porque querendo ou não, o meio urbano produz a saúde, e o que a gente faz com o meio, não só urbano, mas enfim, com o espaço geográfico, né, de forma geral, ele reflete em nós, assim como nós refletimos nele, né. Então, na saúde pública a gente aprende muito isso, que o território ele é vivo e ele é construído por pessoas, e ele vai estar em constante mudança, assim como ele vai mudar a gente também. Isso é uma visão que eu gosto muito, né, da forma que a minha graduação em si ela trabalha, mas trazendo um pouco mais amplo na questão da saúde, eu vejo que várias outras áreas também não trabalham muito essa perspectiva, né, de entender o meio que a gente vive também como um produtor de saúde. Então, a qualidade do ar que a gente respira, a forma que a gente vive, e aí entra a questão da moradia. A moradia ela impacta na saúde mental, dependendo da região, vai impactar na sua saúde física, a forma que você dorme, a disposição até dos móveis, né, que a Esther desenhou durante a pandemia, uma sugestão de como as pessoas poderiam organizar o mobiliário dentro de uma casa de periferia, o que é algo muito interessante a se pensar, porque de fato é muito difícil achar literaturas voltadas para dentro das residências de periferia. Eu acho que eu sinto muita falta nas conversas, né, com amigos também da saúde já formados ou amigos que estão em outros cursos da saúde, essa perspectiva de olhar o mundo afora, sabe? É que a gente sempre brinca, falando de tirar o jaleco e fazer a vivência, ir pro território, conversar com o pessoal do território, ouvir a pessoa mais velha, contar a história dela, ouvir o mais jovem com a perspectiva dela. Então aí entra muito nessas ideias de ter a vivência durante a prática, né? Durante o curso teórico, porque às vezes a gente fica muito reforçando a teoria de vulnerabilidade social, do que o IBGE chama de aglomerado subnormal, mas de fato não tem essa vivência do cotidiano, de ouvir uma história, de sentar para conversar. E eu sei que às vezes é até difícil ter essa aproximação, né, com alguns territórios, mas tentar construir, né? Acho que a universidade de fato se aproximar da periferia, não de forma muitas das vezes predatória, né? De eu vou estudar aquele lugar para absorver conhecimento e produzir meu artigo, mas eu não vou dar uma devolutiva, né? Então, eu acho que também trabalhar um pouco desse olhar com os alunos, de produzir coisas com e para o território também, né? Não só de forma que eu vá lá, tudo que eu preciso é ouvir a história daquelas pessoas para construir meu mestrado, para construir meu projeto de pesquisa. Não, né? Isso é uma forma muito difícil, né? Que hoje em dia eu vejo muito que acontece, é uma das minhas maiores tristezas. Essa visão de academicismo predatório nas periferias. Eu acho que a minha mudança seria trazer mais para a vivência, trazer mais para o cotidiano essas perspectivas de como se produzir saúde no meio que a gente vive, né? Entender os territórios. Na área de arquitetura, né, acho que não é muito diferente também essa questão da proximidade, de estar no território. Sim, concordo muito com o que o Eric falou. Infelizmente a gente vê de perto isso acontecendo com uma certa frequência até, e acredito que, falando na área da arquitetura, se fosse possível inserir na grade novas referências, se fosse possível proporcionar novos debates ali entre os alunos para discutir, para falar sobre mais essas questões da diversidade, para falar de, olha, a importância de atuar nesses territórios. Eu conheço e conheci muitos e muitos arquitetos que nunca tiveram contato com uma favela. Então, como que a gente se aproxima? Como que mostra a realidade ali? Porque quando você vê a realidade de perto, isso choca, isso mexe. A partir do momento que algo choca você, você vai ter alguma reação. Qual vai ser sua reação frente a essas questões? Você vai ficar parado em relação a isso? Ou você vai procurar alternativas? Ou você vai procurar se engajar? O que você vai procurar fazer? Tem dentro das universidades também o escritório modelo. Mas onde esses escritórios modelos eles estão atuando de fato? Há lideranças comunitárias,
falando, mostrando, ensinando o que acontece no dia a dia, falando o real das problemáticas, porque quando a gente vai para dentro dos territórios, o problema em si não é só a parte estrutural, a parte da arquitetura, da infraestrutura, do urbanismo, mas quando a gente vai atuar nesses territórios, entra com uma série de outras questões. E as pessoas estão sabendo, elas sabem, os estudantes sabem que problemas precisam ser enfrentados, os estudantes eles vão saber, como que eu faço para ter contato com uma favela, como que eu faço para chegar? Então acho que as universidades podem servir como essa ponte de conectar os estudantes com essas organizações, com as associações. A universidade, ela pode dar muita voz à periferia, à comunidade, pode mostrar de fato o que acontece. Além disso, acho que muito de trabalhar mesmo na grade, de inserir mesmo disciplinas que se tratem sobre a favela, que se tratem sobre os problemas reais, que tenham mais debates, mais seminários mostrando, porque é importante sim essa discussão, mas além dessa discussão, essa ação, essa construção de pontes, como fazer, o que fazer. Pensando um pouquinho aqui na participação da Camila, né, e a arte é um veículo muito bom para isso, né, uma linguagem muito interessante para essas aproximações de saberes, assim, né, da arquitetura, da saúde, até mesmo de outras áreas que a gente não tá falando aqui, que, né, como vocês citaram, a questão da psicologia mesmo, de outros aspectos que envolvem a vida coletiva, né? Acredito, Camila, que do ponto de vista das artes, né, é um território muito fértil, né, para desenvolver essas conexões. Tem muita cultura ali dentro, né? Exato. E esse meio da arte, da comunicação, acaba conectando tanto com a área, né, da arquitetura, com a área da saúde e com todas as outras áreas, né? Acho que principalmente no momento que a gente tem a propagação, por exemplo, acho que pegando um gancho assim da pandemia, né, de muita propagação de notícias falsas, por exemplo, a gente vê o papel importante da comunicação e a gente vê a importância também de coletivos, de artistas das periferias das favelas, né? Então, coletivos artísticos, coletivos de jornalistas, né? De pessoas que trabalham ali, que fazem um trabalho de base muito importante. E pegando um gancho também, né, da fala do Eric e da Esther em relação à academia, a academia ela precisa furar a bolha. Assim, ela precisa parar de tratar o preto, o periférico como um mero objeto, assim, de estudo. De vir até um local, uma periferia, né, buscar o que ela precisa, ir embora e não voltar mais com aquilo, sabe? Ela vem, busca informação, vai embora com essa informação, tá, agora tem o que quer, mas e o retorno, né? Então falta esse retorno, essa troca também, né, da academia com o que tá fora dela, né? A própria transformação, né? A academia bater ali e voltar transformada, né? E é difícil porque quando volta, por exemplo, as cadeiras, as disciplinas, aí falando um pouquinho mais de arquitetura, né? Elas são muito engessadas nas bibliografias, nas referências, né? Então, assim, a gente fez um episódio sobre o Carlos Nelson, que é um urbanista fantástico e tal, que é um autor de urbanismo brasileiro, que é esquecido, porque a gente fica, né, acabando estudando as referências que vêm de fora e tudo mais. E a própria academia não permite essa transformação, porque eu acho que também acabou não se dando conta de que pode enriquecer muito a construção de um país novo, né? Com essa visão assim. Eu acho o trabalho de vocês fantástico porque tá dentro dessa nova agenda. Aí eu queria conectar um pouquinho com a visita que você fez a Medellín e tal, e ter olhado isso de perto, né? Te deu um ânimo, te deu uma injeção, Esther, pra imaginar que isso de fato possa acontecer aqui no Brasil. Algo também te chamou a atenção sobre como que você poderia modificar, pensar uma nova modelagem das suas ações, ou você chegou lá e viu, é assim mesmo, ou algo te surpreendeu de fato, ou você viu que também aqui fazíamos coisas que lá ainda talvez não estivessem sendo feitas e tal. Como é que foi essa experiência? Foi um sonho, assim, pegar e conhecer, estar em outro país. Foi a minha primeira viagem internacional, então eu tenho que agradecer Luciano, a toda a sua equipe, por toda a conexão, por ter, querendo ou não, dado visibilidade, né, não só para a Esther, mas para o Eric, para a Camila, para nossa comunidade, para as favelas no geral, que foi muito, muito importante. Então, assim, quando eu cheguei em Medellín, a minha reação foi assim, eu fiquei muito impressionada. Não porque, assim, aqui no Brasil não haja coisas parecidas, porque há muitos projetos bons, há projetos urbanísticos incríveis, há muitos arquitetos e urbanistas incríveis
assim, há muito conhecimento dentro do Brasil. Mas o que me surpreendeu foi ver que todas as intervenções ali que estavam acontecendo, elas partiam pelo poder público. Tinha o envolvimento de iniciativas privadas, muito da participação popular, mas elas eram intervenções que aconteciam com o envolvimento do poder público, que é uma dificuldade que a gente, infelizmente, acaba encontrando aqui no Brasil. As construções, as edificações, tudo que foi realizado, todas essas intervenções, quando o Jorge Melguizo, ele falava pra gente, olha, isso daqui já tem aqui há 15 anos. Aí eu pensava assim, como que essa intervenção está aqui há 15 anos e com essa manutenção toda do espaço, sem ter nada degradado, ter uma conexão muito grande com o espaço, seja dentro de uma favela ou de um bairro, mas tinha uma conexão. Outra coisa também que me surpreendeu muito foi quando nós chegamos na Comuna 13, é uma área assim com muitos morros, na verdade praticamente toda Medellín tem muitos e muitos morros, mas nessa área em específico, tinha para você acessar de uma ponta a outra, tinha uma escadaria e era gigantesca. Do lado dessa escadaria, eles realizaram uma intervenção e colocaram uma escadaria rolante. Você vai pensar assim, gente, dentro de uma favela, coisa que você só vê no shopping, se você olhar aqui pro Brasil, ter uma escadaria rolante que vai facilitar o acesso. Então, assim, foi surpreendente ver de perto. Teve a questão de um antigo presídio feminino que foi transformado em uma universidade, em um espaço também de capacitação profissional, visando a parte de tecnologia. Teve outro espaço que era um espaço cultural. Toda a arquitetura belíssima. Você conseguia enxergar o melhor para a comunidade. Não era o pior. Não era as intervenções assim, vamos fazer aqui o que vai custar mais barato. Eu não conseguia enxergar isso. Não, pelo contrário. Você via assim, soluções alternativas arquitetônicas incríveis. E o teleférico, assim, conectava de uma ponta a outra também. E tinha uma integração com o metrô, com o ônibus, com as próprias escadarias também. Você percebia muito essa integração e você via que as pessoas estavam ali, o quanto que as pessoas utilizavam o espaço. Por onde nós íamos passando, tinha composteiras, tinham hortas, tinha essa questão de conscientização do morador frente às mudanças climáticas, essa preocupação com o meio ambiente. Tinham pessoas que dentro do metrô, para diminuir o valor, ela poderia deixar ali um material reciclado e aquilo iria diminuir no custo do transporte dela, sabe? Então, são pequenas coisas, pequenos detalhes, muito fáceis de se implantar e que eles implantaram e que dá uma diferença, e que dá um impacto, e que fala assim, poxa, como que a gente faz para ter aqui também? Então, querendo ou não, fazer essa visita trouxe muito mais energia, trouxe muito mais inspiração pra gente, pra dentro do Fazendinhando, pra gente propor também ainda mais novas alternativas, pra pensar também ainda mais nessa forma do construir, de desenhar a cidade de forma integrada e de como que cada vez mais a gente consegue, o que que a gente faz pra mostrar isso pro poder público e pra ele fazer isso, né? Porque, querendo ou não, é o dever dele propor essas soluções, essas alternativas. A escada rolante, que é uma estrutura que nasceu pro consumo, né, para fazer com que as pessoas circulem dentro de shoppings, né, que comprem, né, eles transformaram isso num instrumento de mobilidade urbana, né. Isso é fantástico, né. É simples do ponto de vista, a solução existe, mas quando você muda essas barreiras, não seriam nem barreiras conceituais, mas enxergar que é uma outra situação que esses elementos podem ser colocados, isso é super interessante. E isso, puxando um pouquinho das coisas que a gente já falou, isso não é discutido na academia, né, de fato, pelo menos aqui, né, lá fora eles estão assim, né, anos-luz, e achei muito importante a sua fala de que isso vem do poder público, há uma gestão ampla, né, que tem todas as pontas, a questão do pertencimento, da autoestima também de quem mora nas localidades, da função urbana, né, que as pessoas conseguirem se locomover. E assim, não é só o fazer, mas e a manutenção, pensar na manutenção também, que aqui tem muitos projetos incríveis que também já aconteceram, e por ter essa descontinuidade no Brasil de políticos, enfim, aí, se foi determinado partido que fez tal projeto, que fez tal intervenção, eu não vou mexer mais, eu não vou cuidar, que fique abandonado, que fique degradado. Então, sabe, pensar nisso também é importante para nossa cidade. Uma coisa que vocês falaram aqui, que é um pouco ouvir quem tá usando, ouvir quem vai precisar daquilo, e não só fazer com que eles participem, mas ajuda nessa gestão também. Participação, ela não tá só no começo
começo, né? Quando você constrói alguma coisa, mas também em manter aquilo, não só na questão da manutenção em si, de botar aquilo ali funcionando, mas assim, de ter um diálogo com os poderes, com o arquiteto que fez, com a prefeitura, enfim. Há toda uma dinâmica, né, que é necessária, que esses projetos como o de vocês tenta fazer, que ela é fundamental. Tenta fazer e faz. Algo que teria que estar vindo de um guarda-chuva maior de planejamento acaba vindo de quem precisa e por conta da visão que vocês têm, assim, da área, e tudo acaba indo na conta da cidadania, né, dessa consciência de que essa devolução é necessária, né? Acho que a gente podia perguntar, né, depois da participação no programa do Luciano Huck, o que aconteceu? A gente viu que você participou de um programa que é de alcance nacional, e eu imagino que essa visibilidade foi muito grande, ainda mais se tratando de uma coisa que é muito pouco falada, e que o Raul fala um pouco disso também, que é arquitetura e urbanismo sendo falado em rede nacional, né? E como é que foi pra vocês, assim, né? Vocês fizeram um programa, foi muito legal, teve a viagem, mas o dia seguinte, como é que tem sido pra vocês, assim? O impacto foi grande, estão conseguindo administrar, muita gente conheceu, assim, conta um pouco desse impacto que foi participar do programa. Foi muito importante porque deu mais credibilidade para o nosso trabalho. A partir do momento que há algum projeto que é mostrado assim na rede nacional, as pessoas falam, nossa, olha só, o projeto é um projeto sério, um projeto que a gente pode pensar em investir, que a gente pode, enfim, uma série de coisas. E foi muito, muito importante porque além de dar essa visibilidade para arquitetura, para urbanismo social, que nunca foi dado isso a nível, né, nacional, as pessoas, elas começaram a enxergar que elas também poderiam fazer. Nós recebemos muitas mensagens elogiando, parabenizando o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo, muitas e muitas mensagens de pessoas falando assim, o que eu posso fazer? Eu quero fazer. Tinham muitas organizações pequenas também que falavam assim, olha, tinha gente que não estava dando credibilidade pro meu trabalho e agora que viu o trabalho de vocês na televisão, agora estão acreditando no nosso trabalho. Então, querendo ou não, a gente acabou, de certa forma, abrindo espaço para outros trabalhos também, para trazer mais força para pessoas, para movimentos, para organizações que estavam ali, de certa forma, invisibilizados. Então, não foi só a nossa organização que acabou criando visibilidade. E além dessa visibilidade, foi muito importante para nós também a conexão de novas parcerias. Estamos em contato com algumas empresas, escritórios de engenharia e arquitetura que querem concluir com a gente o Parque Fazendinha, que querem nos apoiar nos nossos outros projetos, enfim, que querem conhecer uma comunidade pela primeira vez. A gente recebeu mensagens de pessoas que são de outros estados que querem conhecer a comunidade, que querem nos levar para esses outros estados também. Algumas pessoas que trabalham na área pública, que também solicitaram para a gente conversas, reuniões. Como que vocês fazem? Que estão querendo nos escutar para também implantar isso nos territórios deles. Então, assim, foi algo, assim, muito, muito importante, né? E a gente está vendo, percebendo, sentindo essa mobilização. Logo depois do programa, totalmente despreparado, a gente abriu uma livezinha no Instagram. Nossa, a gente nunca viu tanta gente junto numa coisa só, assim, nossa, sabe, online. A gente, tá acontecendo aqui. Vamos ficar falando e respondendo o que o pessoal perguntar. E aí a gente ficava lendo várias perguntas, várias e várias. A gente não deu conta, assim, de responder todas as perguntas, porque não deu tempo de ler tudo. Então já foi um impacto muito forte e imediato, assim, nesse sentido, né? Fora que acho que as redes sociais começaram a dar esse boom, né, de pessoas seguindo, pessoas mandando mensagem. A Esther, a gente printou quantos seguidores ela tinha antes, quantos ela tem depois. Daqui a pouco ela já tá arrastando pra cima. Daqui a pouco já dá pra arrastar pra cima ali. Mas foi um boom muito grande, assim. E até agora, na verdade, acho que refletiu no Instagram pessoal de cada um também. Eu ganhei uns seguidores, que não sabem nem de onde estava vendo esse pessoal. Mas foi muito legal, porque eles mandavam mensagem no privado e ter essa interação é muito legal, porque mostra, né, que tem gente que se interessa também pelo que a gente tá fazendo, e isso é uma forma de retorno, né? Então, ver aqueles esforços que a gente começou lá atrás, na maior simplicidade, pedindo pá emprestado, pedindo enxada emprestado, os moradores se mobilizando para trazer água, para trazer fruta pra gente, e hoje tem esse reflexo grande, né? Então, o pessoal mandando mensagem, ficava, gente, a gente tá vendo esse pessoal que eu não sei quem são, mas que legal, vou interagir. Isso no meu pessoal, né? No Instagram da Fazendinha até agora, se for lá, tem um monte de mensagens também de pessoal que
querendo vir conhecer, pessoas que podem, né, oferecer um curso, uma capacitação. Então, acho que essas pontes que foram construídas... É difícil até de falar. Estamos com uma agenda até o final de outubro cheia de reuniões, de lives, de palestras. Deu uma mexida, deu uma cutucada de pensar assim, poxa, eu preciso fazer também, eu tenho que fazer também. Então, foi surpreendente, assim. É interessante esse relato de vocês, porque a gente vê a tela da TV, vê a história, né? Mas a gente não imagina o poder dessa história ter sido pensada, levada e amplificada, porque não é só vocês, né? Como vocês disseram, a prática é compartilhada, né? Então, assim, muitas pessoas se veem, às vezes, motivadas a fazerem e tal. Aí é uma curiosidade mesmo, como é que essa história chegou nele e tal? Eu vi que teve a participação do Miguel Pinto ali também. Quanto tempo que durou esse processo até a matéria ir ao ar? Só uma curiosidade mesmo. Dentro do Fazendinhando, nós temos alguns eixos. O primeiro projeto foi a transformação de um lixão em um parque, mas nós temos outros projetos, como das fazendeiras, Fazendular, Colombo Colorido, enfim, que inclusive quem quiser depois acessar o nosso site, fazendinhando.org, vai encontrar. A gente ainda tem que atualizar bastante coisa nele, mas parte desses projetos. Nós estamos, nesse momento, tentando atualizar tudo isso. E aí, um desses projetos, que é uma parte dentro do Fazendular, nós tínhamos um desejo de criar um primeiro reality show periférico. Nós já estávamos em contato com o escritório do Miguel Pinto Guimarães através da sócia dele, que é a Adriana Moura. Ela acabou nos assistindo numa palestra, ficou super encantada, nos procurou no Instagram e falou, nossa, não, mas eu quero fazer alguma coisa, a gente precisa mobilizar, a gente precisa, sabe, os escritórios de arquitetura precisam atuar nesses territórios também, enfim, e ela ficou toda empolgada. E aí ela que fez essa conexão com o Miguel, e o Miguel, certo dia, nós acabamos fazendo uma apresentação sobre todos os projetos, fizemos uma live inclusive com ele também no ano passado. Ele nos colocou em contato com um arquiteto, Francis Querré, que gravou um vídeo pra gente, né, e ele reconhecendo o nosso trabalho. Francis Querré é o arquiteto mais premiado hoje do mundo, o arquiteto africano, é uma referência muito grande pra gente, e nós continuamos nesse contato. E aí nós apresentamos o projeto do Fazendular, só que nós não tínhamos equipe de produção, uma série de coisas assim, que realmente assim, nós não sabíamos como fazer, nós não temos experiência também com reality, com esse assunto. Então, nós levamos pra ele e falamos, olha, aqui a gente sabe o que fazer, mas essa parte a gente não sabe como fazer. E aí tudo bem. E aí foi passando, a gente foi entrando em contato com algumas produtoras. E aí certo dia, o Miguel ele mandou um áudio, e aí era um áudio do Luciano. Tem alguém que sabe fazer aqui alguma coisa, né? Se eu lembrar desse dia, eu vou começar a chorar aqui, porque foi uma coisa assim surreal. O bacana também foi ver essa repercussão aqui dentro do Colombo, né? Nesses dias mesmo eu saí com a Esther, a gente foi fazer umas fotos e a gente parava, era amigas nossas, né, que são moradoras também falando da matéria, parabenizando, né? Sentia essa emoção também nos moradores, né? Pelo menos assim, pra mim também, né, ler Jardim Colombo, assim, passando em rede nacional, assim, deu uma emoção muito grande. E vocês sentiram que a comunidade ali abraçou mais o projeto nesse meio tempo aqui, da produção até aqui? Vocês tiveram aí um incremento de doações, foi bom nesse sentido também, além das outras grandes portas que se abriram? Sim, né, como a Esther comentou também, teve a questão de parcerias, né, começaram a entrar em contato com a gente também, às vezes de doação X ou doação Y, chegando também pra cá. É isso que com o passar do tempo também, a gente sentiu também que os moradores foram abraçando, assim, o projeto. Por exemplo, até a questão, a gente tem as camisetas, né, do Fazendinha, a gente vê que isso é algo muito simbólico aqui. E a gente percebeu isso durante a pandemia, né, por exemplo, durante as ações que a gente fazia, assim, as pessoas se sentiam super importantes quando recebiam a camiseta, a gente via todo mundo usando a camiseta, era uma coisa muito bonita, assim. Literalmente vestir a camisa mesmo, né? Exatamente. Quais dicas vocês dariam aí para nossa audiência que está nos ouvindo, alguém que tem um projeto ali na gaveta, que está querendo fazer uma transformação no seu lugar e tal? Qual seria a dica de ouro aí que vocês dariam para começar isso tudo? Eu diria participação popular e não desistir. Que olha, é duro, é muito duro, é muito duro. Principalmente no começo, né? Muita porta fechando, porque é um projeto novo, criar uma credibilidade.
mas ao mesmo tempo, para validar uma coisa do território, tem que ser construída com o território, né? Então, participação popular, uma coisa muito importante, é a governança, né? Como o Eric mesmo disse, não é algo simples, não é algo fácil, mas eu acho que tudo começa a partir do primeiro passo que você vai dar. Parece meio idiota falar isso, mas a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa, sabe, tentar de alguma maneira. Então assim, se eu tenho alguma ideia, se eu preciso ajudar alguém, vamos usar as nossas redes sociais, porque as redes sociais, nossa, quantas pessoas que não vêm ali, não, mas eu posso ajudar com isso, eu posso me envolver com isso, vamos falar para dentro das universidades, para dentro dos nossos trabalhos. Então assim, dá o primeiro start, que foi o que a gente fez, a gente teve que, de alguma maneira, a gente teve que começar. Nós temos alguns problemas e a gente teve que dar esse pontapé inicial. Para além desse pontapé inicial, além desse start, pensar assim, como que eu vou construir? O que eu vou fazer? Quem vai participar comigo? Quando você pensa em alguma coisa e você faz sozinho, as chances disso dar errado é muito grande. Muito, muito grande. Então, hoje a gente enxerga dentro do Fazendinhando que quando você constrói uma coisa de forma coletiva e quando há participação de todos, os resultados, eles são mais eficazes, eles são mais duradouros, você consegue enxergar várias alternativas para determinados problemas, você consegue, com o conhecimento de uma pessoa e o conhecimento de outro, agrega muito. Então, quem você vai chamar para estar junto com você dessa? Quando você chegar dentro dos territórios, escutar, ter muita escuta. Eu costumo dizer, parece meio clichê falar isso, mas assim, quando a gente está falando em atuação, em fazer alguma coisa, nós não podemos pensar apenas no fazer o grande, não, porque eu tenho que fazer, porque eu quero repercussão, ou porque é mídia, ou porque não, o meu projeto só vai dar certo se ele for muito grande, ou não tem que ser assim, pelo contrário, a gente tem que começar a olhar para as coisas que estão do nosso lado. Tem muito problema que, se você olhar, se você abrir a sua janela, se você atravessar a sua calçada, você vai encontrar uma série de dificuldades, de problemas. Você tem que olhar para aquilo que está ali próximo de você. E às vezes você vai ver, vai ser morador em situação de rua, vai ser casas degradadas, vai ser vielas, escadarias que poderiam ter mais vida. Então, o que eu vou fazer? Por que eu não posso fazer um pouquinho aqui também? Às vezes você vai ver encontrar pessoas que estão em depressão, pessoas que estão passando por momentos difíceis, principalmente agora no cenário pandêmico. Por que será que eu não posso pegar e tirar um minuto, um tempo para conversar com essa pessoa, para dar um abraço, para sorrir com essa pessoa, para trazer momentos bons para essas pessoas? Ao mesmo tempo que nós tivemos muitas portas fechadas, nós tivemos muitas mãos estendidas. Por que você também não pode estender a sua mão? Por que você também não pode, dentro do seu trabalho, falar, eu conheço tal projeto, bora lá apoiar tal projeto, bora lá participar em algum dia de um mutirão, de alguma atividade, de alguma ação, bora transformar alguma casa, bora cobrar do poder público também, no momento que a gente vota, pensar, eles estão preocupados com a nossa cidade, não só com a nossa cidade, acho que vai muito além. As pessoas que nós estamos votando estão preocupadas com a nossa sociedade, estão preocupados com a gente, com o humano, sabe? Então, assim, a gente precisa ser mais sensível, a gente precisa ser mais sensível à dor do outro, a gente precisa ser mais sensível aos problemas que existem. Eu acho que o primeiro, além de dar o primeiro passo, é abrir os olhos, é tirar essas vendas que fecham os nossos olhos e que nos impossibilitam de estar em contato com esses territórios e estar em contato com os problemas que estão tão latentes, que estão tão reais, estão tão próximo da gente. Vamos olhar, gente, vamos, de alguma forma acordar, vamos estender as mãos, porque essas mãos, elas são extremamente importantes. E a gente viu que hoje, no cenário da pandemia, vai bater na porta de todo mundo, não é só do pobre que as coisas ruins vão acontecer. E se a gente não mudar, se todo mundo não se unir em busca dos mesmos objetivos, em busca da mudança, da melhoria, um dia a conta chega e vai bater na porta de todos, não vai ter essa exceção. Vocês podem falar pra gente quais são os próximos passos que vocês estão preparando aí do Fazendinhando? O nosso principal objetivo agora nesse momento é concluir o Parque Fazendinha. Então nós estamos revisando todo o projeto, o orçamento, o cronograma. Algumas empresas começaram a nos dar assessoria, inclusive nessa parte também. Então o nosso principal foco é terminar, concluir o Parque Fazendinha e, paralelo a isso, é continuar fortalecendo as nossas demais ações, não só dentro do Jardim Colombo, mas em outros territórios. Recentemente a gente conseguiu expandir para outras comunidades. A nossa ideia
é expandir a nível nacional também, porque já tem uma certa cobrança boa até de pessoas falando assim, como que eu trago o Fazendeando aqui para o meu território? Então assim, a gente tá com essa construção um pouquinho mais a médio prazo, dessa expansão a nível nacional, mas a princípio, paralelo a essa construção do parque, dá continuidade nas nossas outras ações, então com o projeto das fazendeiras, qualificando mulheres na área da gastronomia, da construção civil, cada vez mais, conectá-las com o mercado de trabalho, reformando ainda mais casas dentro do Colombo. Agora tem um Colégio Santo Américo, Tinta Coral também, que está nos ajudando a colorir o Jardim Colombo. Será que a gente vai ter, até o primeiro semestre do ano que vem, um Colombo todo colorido? Enfim, trazer mais arte para a comunidade, estruturar ainda mais esses nossos projetos e cada vez mais trazer essas conexões, né? Já construímos muitas pontes e queremos dar continuidade nesses projetos e quem sabe também em breve não saia aí, não lance o primeiro reality show periférico pro Colombo, pro mundo. Opa, legal, hein? Fala aqui pra nossa audiência, assim, como é que eles podem encontrar as informações da ONG, o que vocês quiserem passar aí de informações mesmo dos perfis, redes sociais, a questão das doações, como é que isso tá circulando. Fiquem à vontade aqui, o canal aqui é todo de vocês. Nós temos nosso site, fazendeando.org, que em breve será atualizado e vai ficar ainda mais bonito do que ele já é, modéstia à parte. Nós temos o nosso Facebook também, @fazendeando, nosso Instagram também, @fazendeando. E dentro do site, do fazendeando.org, nós temos um link para doação também. Nós temos o Pix, e tem também doação via PayPal. E lá também vocês conseguem ler sobre a nossa história, quem somos nós, todos os nossos projetos, assim como nas redes do Facebook e do Instagram. Bacana, e se algum profissional também quiser ajudar com a mão na massa, também podem procurar vocês, né? Super! Pode vir que a gente dá trabalho. Tem trabalho, e tem trabalho, viu? Tem bastante. Imagino que deve ter bastante, cara. Queria, então, finalizar a conversa aqui, agradecer a vocês pelo tempo de vocês para conversar aqui com a gente e falar um pouco dessa experiência que vocês têm com o Fazendeando. Deixa eu agradecer primeiro a Esther. Obrigado, Esther, pelo seu tempo e pelas suas palavras aqui. Imagina, eu agradeço imensamente por essa oportunidade, por vocês também agora estar dando essa visibilidade, mostrando ainda mais que é possível acontecer e que a nossa organização, assim, é só uma formiguinha dentro de tantas outras e a gente está aqui para mostrar, então, o que nós estamos fazendo, o que é possível fazer acontecer. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, de todo o coração, por esse espaço, por essa oportunidade. Pô, a gente que agradece a presença de vocês aqui para contar um pouco dessa história. Agradecer também ao Eric. Eric, obrigado pela sua presença aqui para falar com a gente também. Muito obrigado pelo convite, por essa abertura também. E, cara, vocês são de Minas Gerais, mas fica o convite quando estiverem em São Paulo. A gente adora receber as pessoas aqui. Espero que se sintam acolhidas também nesse dia. Demorou, né, Rafa? E Camila, obrigado também pela sua presença aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei bem feliz, gostei muito do papo. Quem ouvir o nosso podcast, que várias luzes se acendam para que mais e mais projetos se expandem por São Paulo e pelo Brasil. Muito bom. Super papo, né, Rafa? Super papo, muito obrigado pelo depoimento de vocês, depoimentos, assim, super legítimos, assim, dos mais legítimos que já passaram por aqui no programa. É muito bom, assim, isso que o Adilson falou, né, isso dá pra gente uma renovada de otimismo, né, numa situação do nosso país que não é tão legal, assim. Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, parabéns pelo trabalho. E por que vocês não fazem um podcast também? Quem sabe? Já anotei a ideia aqui. Anota aí, Camila. Já anotei a ideia. Anota aí, Camila, pô. Aprendi aí, Cacá. Vou começar a estudar. Obrigado, gente, pela conversa. E a gente volta na semana que vem com mais episódio pra vocês. E até mais.